Capítulo 10. Mas será revelada. À medida que a nossa recuperação foi progredindo, nós nos tornamos cada vez mais conscientes de nós mesmos e do mundo à nossa volta. Nossas necessidades e vontades, nossas qualidades e deficiências foram nos reveladas. Viemos a compreender que não tínhamos poder de modificar o mundo externo, que só podíamos modificar a nós mesmos. O programa de Narcóticos Anônimos oferece, através de princípios espirituais, a oportunidade de aliviarmos a dor de viver. Tivemos muita sorte de termos este programa. Antes, muito poucos reconheciam que a adicção era uma doença. A recuperação era apenas um sonho. As vidas responsáveis, produtivas e livres de droga de milhares de membros ilustram a eficácia do nosso programa. Hoje, a recuperação é uma realidade para nós. Com o trabalho dos passos, estamos reconstruindo as nossas personalidades fragmentadas. Narcóticos Anônimos é um ambiente saudável para o crescimento. Como irmandade, amamos e estimamos uns aos outros, apoiando juntos a nossa nova maneira de viver. À medida que vamos crescendo, começamos a compreender a humildade como a aceitação das nossas qualidades e deficiências. O que mais queremos é nos sentirmos bem conosco. Hoje temos verdadeiros sentimentos de amor, alegria, esperança, tristeza e excitação. Não são os velhos sentimentos induzidos por drogas. Às vezes descobrimos que fomos apanhados por velhas ideias, mesmo já com algum tempo no programa. As coisas básicas são sempre importantes para a recuperação. Precisamos evitar velhos padrões de pensamento, tanto as velhas ideias como a tendência para a complacência. Não podemos ficar complacentes, pois a nossa doença nos acompanha 24 horas por dia. Nós nos isolaremos se nos sentirmos superiores ou inferiores praticando esses princípios. Estaremos rumando em direção a certos problemas, se nos sentirmos separados dos outros adictos. O afastamento da atmosfera de recuperação e do espírito de prestar serviço aos outros atrasa o nosso crescimento espiritual. A complacência priva-nos da boa vontade, do amor e da compaixão. Se não estivermos dispostos a ouvir os outros, estaremos negando a necessidade de melhorar. Aprendemos a ser flexíveis e a admitir quando os outros estão certos e nós errados. À medida que coisas novas vão sendo reveladas, nós nos sentimos renovados. Precisamos manter a mente aberta e à disposição de fazer aquela coisa a mais, de ir a mais uma reunião, ficar no telefone por mais um minuto e de ajudar uma recém-chegada a não ter se limpo por mais um dia. Este esforço a mais é vital para a nossa recuperação. Começamos a nos conhecer pela primeira vez. Experimentamos sensações novas. Amar, ser amado, saber que as pessoas se importam conosco e sentir interesse e compaixão pelos outros. Damos por nós fazendo coisas que nunca pensamos fazer e esgotando de fazê-las. Cometemos erros e aceitamos e aprendemos com eles. Experimentamos o fracasso e aprendemos a ter sucesso. Muitas vezes temos que encarar algum tipo de crise na nossa recuperação, como a morte de um ente querido, dificuldades financeiras ou um divórcio. São realidades da vida que não se vão só porque estamos limpos. Alguns de nós, mesmo depois de anos de recuperação, ficam sem emprego, sem casa ou sem dinheiro. Alimentamos o pensamento de que estava valendo a pena ficarmos limpos, e os velhos pensamentos incitam a autopiedade, o ressentimento e a raiva. Não importa o quão dolorosas tragédias da vida possam ser para nós, uma coisa é certa: não temos que usar aconteça o que acontecer. Este é um problema de total abstinência. Há situações, no entanto, como em casos de problemas de saúde, que impliquem operações cirúrgicas ou graves lesões físicas, em que uma medicação pode ser válida. Isso não representa uma autorização para usar. Para nós não existe uso seguro de drogas. Nossos corpos não conhecem a diferença entre drogas para dor prescrita por um médico, as drogas que nós mesmos prescrevemos para ficar doidões. Como adictos, a nossa capacidade de auto-engano estará no seu ágio numa situação dessas. Muitas vezes nossas mentes fabricarão um pouco de dor a mais, como desculpa para usarmos. A entrega ao nosso poder superior e o apoio do nosso padrinho ou madrinha e dos companheiros pode evitar que nos tornemos os nossos piores inimigos. Ficar só nesses momentos daria à nossa doença a oportunidade de assumir. Partilhando honestamente, podemos dissipar nossos medos de recaída. Doenças graves ou operações cirúrgicas podem representar um problema especial para nós. Os médicos devem ter conhecimento específico da nossa adicção. Lembre-se de que somos nós e não os médicos os maiores responsáveis pela nossa recuperação e pelas nossas decisões. Para minimizar os perigos, devemos considerar algumas opções específicas, como anestesia local, evitar a nossa droga de escolha, parar de usar enquanto ainda temos dores e passar alguns dias a mais no hospital no caso de ter sintomas de retirada. Qualquer dor que sentimos passará. Através de prece, meditação e partilhando,
Deixamos de pensar no nosso desconforto e temos a força para manter as nossas prioridades na ordem correta. É imprescindível mantermos, se possível, companheiros geniais por perto. É incrível como as nossas mentes retornam às velhas maneiras de pensar. É surpreendente a intensidade de dor que podemos suportar sem medicação. No entanto, neste programa de total abstinência, não precisamos nos sentir culpados depois de termos tomado, para uma dor física extrema, uma quantidade mínima de medicação prescrita por um profissional informado. Em recuperação, crescemos através da dor e muitas vezes descobrimos que uma crise é uma dádiva, uma oportunidade de experimentarmos o crescimento vivendo limpos. Antes da recuperação, éramos incapazes de sequer conceber o pensamento de que problemas poderiam trazer-nos dádivas. Pode ser dádiva de encontrar forças dentro de nós ou reconquistar o sentimento de autorrespeito que havíamos perdido. Crescimento espiritual, amor e compaixão são potencialmente latentes até que os partilhemos com o companheiro adicto. Quando damos o amor incondicional na Irmandade, nós nos tornamos mais amorosos e, partilhando o crescimento espiritual, nós nos tornamos espiritualizados. Levando essa mensagem a outro adicto, somos lembrados do nosso começo. Tendo tido a oportunidade de relembrar velhos sentimentos e comportamentos, somos capazes de ver nosso próprio crescimento pessoal e espiritual. Ao respondermos às perguntas de outra pessoa, nosso próprio pensamento torna-se mais claro. Os membros mais novos são uma fonte de constante esperança, sempre nos lembrando de que o programa funciona. Quando trabalhamos com os recém-chegados, temos a oportunidade de viver os conhecimentos que adquirimos, mantendo-nos limpos. Aprendemos a valorizar o respeito dos outros. Agrada-nos que as pessoas possam contar conosco. Pela primeira vez nas nossas vidas, podemos ser solicitados para cargos de responsabilidade em organizações comunitárias fora de NA. Nossas opiniões são procuradas e respeitadas por não adictos em outras áreas distintas da adicção ou recuperação. Conseguimos apreciar nossas famílias de uma nova maneira e ser valioso para eles, não mais um fardo ou embaraço. Hoje eles podem se orgulhar de nós. Nossos interesses individuais podem se ampliar e incluir questões sociais ou mesmo políticas. Passatempos e diversões dão-nos um novo prazer. É uma sensação boa sabermos que, além de sermos adictos em recuperação, também temos valor como seres humanos. O reforço recebido pelo apadrinhamento não tem limites. Passamos anos sugando os outros, de todas as maneiras concebíveis. Não existem palavras para descrever o sentimento de consciência espiritual que recebemos quando damos algo, por menor que seja a outra pessoa. Somos os olhos e ouvidos um dos outros. Quando fazemos algo de errado, os nossos companheiros adictos ajudam, mostrando-nos o que não conseguíamos enxergar. Às vezes, somos apanhados pelas velhas ideias. Precisamos rever constantemente os nossos sentimentos e pensamentos se quisermos prosseguir com entusiasmo e crescer espiritualmente. Este entusiasmo ajudará a nossa contínua recuperação. Hoje temos a liberdade de escolha. À medida que praticamos o programa o melhor que pudermos, a obsessão por nós mesmos é removida. Grande parte de nossa solidão e do nosso medo é substituída pelo amor e pela segurança da Irmandade. Ajudar um adicto que sofre é uma das melhores experiências que a vida tem a oferecer. Estamos dispostos a ajudar. Passamos por experiências semelhantes e compreendemos os companheiros adictos como ninguém. Oferecemos esperança, pois sabemos que uma vida melhor é realidade para nós. E damos amor porque ele também nos foi dado livremente. Novas fronteiras se abrem para nós à medida que aprendemos a amar. O amor pode ser o fluxo de energia vital de uma pessoa para outra. Quando nos interessamos, partilhamos e rezamos pelos outros, tornamos-nos parte deles. Através da empatia, permitimos que outros adictos se tornem parte de nós. Ao fazermos isto, passamos por uma experiência espiritual vital e somos modificados. A nível prático, as mudanças ocorrem porque o que é apropriado para uma fase da recuperação pode não ser em outra. Constantemente abrimos mão do que não é o seu propósito. Deixamos que Deus nos guie através da fase presente com aquilo que funciona aqui e agora. Ao confiarmos mais em Deus e ao ganharmos mais respeito próprio, percebemos que não precisamos nos sentir superiores ou inferiores a ninguém. Nosso verdadeiro valor reside em sermos nós mesmos. Nossos egos, antes tão grandes e dominados, agora ficam em segundo plano, pois estamos em harmonia com Deus amoroso. Descobrimos que vivemos vidas mais ricas, felizes e plenas, quando perdemos a teimosia. Somos capazes de tomar decisões acertadas e com amor, baseadas em princípios e ideias que têm real valor em nossas vidas. Movendo nossos pensamentos com ideias espirituais, somos libertados para sermos quem nós queremos ser. O que temíamos, podemos agora superar com a nossa dependência de um Deus amoroso.
A fé tomou o lugar do medo e nos libertou de nós mesmos. Em recuperação, também nos esforçamos por sentir gratidão. Sentimos gratidão pela contínua consciência de Deus. Sempre que nos confrontamos com uma dificuldade que achamos que não conseguimos resolver, pedimos a Deus que faça por nós o que não podemos fazer. O despertar espiritual é um processo contínuo. Experimentamos uma visão mais ampla da realidade à medida que crescemos espiritualmente. A chave para a melhor consciência é abrirmos nossas mentes a novas experiências físicas e espirituais. À medida que crescemos espiritualmente, vamos nos sintonizando com os nossos sentimentos e nosso propósito na vida. Quando nos amamos, somos capazes de amar verdadeiramente os outros. Este é um despertar espiritual que resulta de se viver este programa. De repente, ousamos nos interessar e amar. As funções mentais e emocionais mais elevadas, como a consciência e a capacidade de amar, foram fortemente afetadas pelo nosso uso de drogas. Nossa habilidade de viver foi reduzida ao nível animal. Nosso espírito estava em pedaços. Tínhamos perdido a capacidade de nos sentirmos humanos. Parece exagero, mas muitos de nós estivemos nesse estado. Com o tempo, através da recuperação, os nossos sonhos tornaram-se realidade. Não queremos dizer que nos tornamos necessariamente ricos ou famosos, mas percebendo a vontade do nosso poder superior, os sonhos se realizam mesmo em recuperação. Um dos contínuos milagres da recuperação é nos tornarmos membros produtivos e responsáveis da sociedade. Precisamos pisar com cuidado nas áreas que exponham a experiência que possam inflar nosso ego, prestígio e manipulação, com os quais possamos ter dificuldade em lidar. Descobrimos que a maneira de continuarmos a ser membros produtivos e responsáveis da sociedade é colocarmos a nossa recuperação em primeiro lugar. NA pode sobreviver sem nós, mas nós não podemos sobreviver sem NA. Vivendo só por hoje, não temos meios de saber o que vai acontecer conosco. Frequentemente nós nos surpreendemos com o modo como as coisas se desenrolam conosco. Estamos nos recuperando aqui e agora, e o futuro é uma jornada emocionante. Se tivéssemos feito uma lista de expectativas, quando chegamos ao programa, teríamos nos enganado. Problemas de vida desesperados tiveram desfecho alegre. A nossa doença foi detida e agora tudo é possível. As nossas mentes vão se abrindo cada vez mais, as novas ideias em todas as áreas de nossas vidas. Escutando atentamente, ouvimos coisas que funcionam para nós. Essa capacidade de ouvir é uma dádiva e cresce à medida que crescemos espiritualmente. A vida assume um novo significado quando nos abrimos a esta dádiva. Para podermos receber, temos que estar dispostos a dar. Em recuperação, nossas noções de diversão se modificam. Agora somos livres para apreciar as coisas simples da vida, como o companheirismo e a harmonia com a natureza. Agora somos livres para desenvolver uma nova compreensão da vida. Quando olhamos para trás, somos gratos pela nossa nova vida. É tão diferente dos acontecimentos que nos trouxeram aqui. Quando usávamos, pensávamos que nos divertiríamos e que os que não usavam eram privados desse divertimento. A espiritualidade permite-nos viver a vida em sua plenitude, sentindo gratidão por sermos quem somos e pelo que fizemos na vida. Desde o começo da nossa recuperação, descobrimos que a alegria não vem das coisas materiais, vem de dentro de nós. Descobrimos que quando perdemos a auto-obsessão, somos capazes de compreender o que significa ser feliz, alegre e livre. É uma alegria indescritível partilhar do fundo do coração. Não precisamos mais mentir para ganharmos aceitação. Narcóticos Anônimos oferece a adictos um programa de recuperação que é mais do que apenas uma vida sem drogas. Essa maneira de viver não é só melhor do que o inferno em que vivíamos, melhor do que qualquer vida que tenhamos conhecido. Encontramos uma saída e vemos que funciona com os outros. A cada dia, mais será revelado.